O papel de um beta de um jogo é fazer você ficar interessado pelo produto final, querer fazer você comprar o jogo quando ele finalmente for lançado. Não é para você experimentar uma produção meia boca ou que ainda está longe de ser aquilo que foi prometido quando inicialmente anunciado. Infelizmente, essa é a experiência que eu tive com The Crew para PC. Uma experiência meia boca, incompleta e que simplesmente não me deixou empolgado para o jogo que ainda está em desenvolvimento e chegando para você em breve. O problema com The Crew é exatamente a mediocridade. O jogo não me ofereceu nada que eu já não tivesse jogado antes. Eu não sou nenhum grande entusiasta de jogos de corrida, mas eu gosto de saber exatamente o que eu estou jogando. Se eu quero jogar um jogo de corrida arcade, eu quero que ele seja divertido, rápido e com bastante opções. E se eu quero jogar um jogo de carro de simulação, eu quero que ele seja detalhado, preciso e que me dê customização. Infelizmente, The Crew não é nem muito um, nem muito outro. Ele é mediano em tudo. Ok, eu não quero falar só dos pontos negativos do jogo, porque The Crew, apesar de ser basicamente essa coisa morna e sem sal, na verdade ele tem algumas coisas que ele faz muito bem. E eu quero fazer uma breve comparação do que esse jogo faz corretamente e do que ele faz errado. E observe que este é o beta mais atual do jogo, o que significa que, embora algumas coisas vão mudar e serão melhoradas até a versão final, é bem provável que boa parte do que nós estamos vendo agora esteja presente na versão final. Muita coisa não vai mudar, e isso infelizmente é uma pena. Where the hell are you, Alex? A little busy, Harry. Got some heat, but it's nothing I can't handle. Shut it down, kid. You're racing tonight. Be advised, units are in pursuit of a reckless driver. Roger. Roadblocks in place. All units, roadblocks are set. Designated route. Copy that. All units be advised. Roadblocks are in position. O primeiro ponto positivo que eu posso comentar é que os carros são excelentes. O modelo dos carros tem bastante detalhe, os visuais são ótimos e os carros são bonitos, tanto de longe quanto de perto. Porém, a maioria dos cenários não é tão boa assim. Alguns cenários são excelentes. A primeira missão acontece num campo aberto, logo no pôr do sol, e ela tem um visual muito agradável, embora um pouco lavado e sem cor, mas ainda muito bonito, algo que pode ser facilmente melhorado. Porém, o ambiente das cidades parece sem vida, muito largo e cinza, sem grandes detalhes. Existem poucos ambientes no jogo que realmente mostram uma grande variedade, um impacto que você esperaria de um jogo de corrida em 2014. Jogos como Burnout Paradise e Driver São Francisco, que são jogos mais antigos e que foram criados para sistemas menos potentes do que nós temos disponíveis hoje, me deram um visual mais agradável, com mais detalhe, e isso simplesmente é inaceitável. Não apenas isso, mas o jogo corre a 30 frames por segundo, o que para um jogo de corrida no computador em 2014 é completamente inaceitável. Não é mais o padrão que se espera de um bom jogo de alta qualidade de uma grande empresa e não existe nenhum motivo para que ninguém tenha que se contentar com menos. A Ubisoft já informou que o jogo, na versão beta, está travado a 30 frames por segundo, mas que isso será alterado e que eventualmente o jogo será disponibilizado a 60 frames por segundo. Pessoalmente, eu vou esperar ver para crer, porque o jogo não me mostrou um enorme desempenho.
não esperaria grandes coisas nesse momento. Se eles não conseguem liberar o jogo a 60 frames por segundo agora, eu não sei se eles vão conseguir manter 60 frames por segundo no lançamento. Infelizmente, isso é uma coisa que nós não temos resposta agora. É esperar o jogo ser lançado para saber qual é a realidade. Um dos problemas que o jogo te oferece é o fato de que o primeiro carro que você realmente tem controle, logo depois da missão de abertura, em que você controla uma picape da Ford, você controla um carro que não é bom, ele não é agradável, ele não é divertido de dirigir. Muito solto, curvas muito largas e você sente pouco controle. O problema é que logo depois o jogo te dá a opção de 4 carros para você escolher e começar a sua aventura no mundo do jogo. E quase todos esses carros são melhores do que o jogo te dá no início. Isso causou um sentimento muito estranho quando eu peguei, porque a primeira impressão é que o sistema de direção e jogabilidade do jogo é ruim e falho, mas isso não é a verdade. A verdade é que existem carros melhores e mais bem feitos, então por que não dar um desses ao jogador? Por que prender o jogador no início da aventura num tipo de carro específico, se logo depois você vai abrir as escolhas para ele? The Crew não foi criado na ideia de que você poderia ir para onde quiser, fazer o que quiser, correr com quem quiser, do jeito que quiser? Mas logo nas 2 primeiras missões do jogo, eles travam você em carros que não são bons e não são divertidos ou agradáveis de você utilizar. Não são nem carros necessariamente excepcionais, são apenas carros. Este é o beta e eu espero que isso seja melhorado. São coisas que a gente pode esperar uma melhora nas próximas versões e quando o jogo ficar em sua versão final. E com toda certeza eu acredito que a Ubisoft vai poder corrigir isso a tempo do lançamento do jogo. Por outro lado, uma das coisas positivas que o jogo apresenta é um mapa e os menus. O menu, embora seja agradável, não tem nada particularmente excepcional nele, mas o mapa de navegação, o GPS do jogo, é muito bem feito e muito agradável, simples, descomplicado e direto ao ponto. Eu adorei utilizá-lo logo de início. Basta você utilizar a roda do mouse para dar zoom e apertar um botão no teclado e pronto, você está navegando e escolhendo o seu próximo destino através do mapa enorme dos Estados Unidos que o jogo libera para você correr. Muito agradável, muito intuitivo e muito bem feito. Porém, do outro lado da moeda, a maior parte desse conteúdo fica trancada para você por trás de um modo história. E foi o modo história que mais me irritou nesse jogo. Se você for olhar no site oficial do The Crew, não fala nada do modo história ali. Você não conhece nenhum personagem, você não sabe nada a respeito da história, porque aparentemente ela foi criada meio que de sopetão, do nada, enfiaram ali. Porque é isso que parece, essa é a sensação que o jogo passa. A história é péssima, é completamente não original, totalmente clichê, burra e desnecessária. Quando eu pego o jogo como The Crew, a única coisa que eu quero desse jogo é juntar os meus amigos numa equipe e correr atravessando o país. Eu não quero ficar preso no modo história de policiais disfarçados e vilões e semi-vilões e anti-heróis. Eu não quero nada dessa bobagem. Não foi pra isso que eu fiquei interessado no jogo. E mesmo que eu quisesse, ela ainda é mal feita. O personagem principal é péssimo e sem nenhuma forma de carisma. Os vilões são completamente clichês, estilo novela mexicana e sem nenhum tipo de qualidade que interesse você. Eu não quero conhecer esses personagens, eu não tenho nenhum interesse nesse mundo. Eu só quero navegar com os carros por um vasto mundo com os meus amigos, correndo, fazendo desafios, fazendo trilhas, explorando, descobrindo atalhos e me divertindo. Isso foi o que The Crew anunciou pra gente quando ele foi primeiramente anunciado, e era isso que eu esperava desse jogo. Mas o jogo trava você em missões de história obrigatórias, das quais você é obrigado a engolir para você poder chegar na parte divertida do jogo. E isso é algo absolutamente obsoleto. A parte mais divertida do jogo, para mim, durante toda a minha experiência com o beta, foi logo depois que o jogo me permitiu parar de seguir as desnecessárias missões de modo história e simplesmente abrir o mapa, escolher aonde eu queria ir e partir. O jogo começa você em Detroit, e assim que o jogo liberou a opção de mapa para mim, eu marquei um ponto na cidade de Nova York, mirei o carro naquela direção e simplesmente dirigi. E foi a parte mais divertida do jogo, você andar por várias rodovias, estradas longas, vários tipos de cenário através do tráfego, fazendo alguns desafios meio bobinhos, mas também divertidos, de fazer no caminho até lá, enquanto você simplesmente atravessa o país explorando e se divertindo. Isso era algo muito agradável. Se eu tivesse mais amigos meus adicionados no péssimo cliente da Ubisoft, o Uplay, bom, talvez eu tivesse me divertido mais correndo com os meus amigos ao meu lado, mas eu não tinha e alguns outros jogadores apareciam no meu jogo, mas era bem inconsistente e eu não sei como é que isso funciona. Falando nisso,
Toda a parte que eu tive online de experimentar o jogo perto de outros jogadores, embora eu não conhecesse nenhum, foi muito boa. Eu já joguei alguns jogos online em que lag e delay de resposta e na sua movimentação atrapalha e prejudica muito a experiência do jogo. Em The Crew, isso não foi um problema. Toda vez que eu estivesse jogando do lado de um outro jogador, era tudo suave, tranquilo e muito estável, o que é ótimo. No final, o ponto em questão é simples. The Crew está em beta agora. A próxima versão que vai sair é o jogo final. E eles pedem mais de R$100 por esse jogo. Eu tenho jogos de corrida que eu posso jogar com os meus amigos online, que eu posso me divertir, que eu posso aprontar, que eu posso fazer loucuras. Eu tenho GTA V chegando para PC daqui a pouco, para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Burnout Paradise. Eu tenho Driver San Francisco se eu quiser uma boa história de polícia e ladrão com carros. Eu tenho vários jogos Need for Speed, se eu quiser apenas um jogo tipo arcade. Eu tenho Gran Turismo, Forza, eu tenho Assetto Corsa, eu tenho Project Cars, se eu quiser jogos com mais detalhe e mais riqueza de simulação. Então, o que The Crew me oferece que nenhum deles oferece? Nada. E é esse o grande problema com ele nesse exato momento. O que ele melhor tinha para me oferecer era um mapa gigantesco com diversos lugares para visitar, em que eu podia unir os meus amigos e simplesmente correr. Mas aparentemente o beta mostra que essa não é a preocupação principal da Ubisoft com essa versão do jogo. E isso me preocupa, porque é a melhor ideia que eles tinham e a parte mais original do jogo. E agora ela parece que ela ficou em segundo, terceiro ou talvez até em quarto lugar. E eu não sei se isso é particularmente uma coisa boa para os fãs de jogos de corrida em geral. No final, você vai ter que esperar a versão final do jogo para saber se ela realmente melhorou ou não. Jogando beta, a única coisa que eu posso te dizer é que se a função do beta era me fazer querer comprar o jogo final, nisso ele falhou completamente. Eu não tenho interesse nenhum em fazer o pre-order desse jogo e eu vou ter que esperar a versão final dele sair para saber se ele realmente vale o meu dinheiro ou não. Porque, na verdade, com R$100 que o The Crew me custaria agora, eu consigo comprar 4 ou 5 jogos de corrida que, honestamente, me parecem bem mais divertidos do que ele. E pessoal, aqui é Araújo para o canal Caps Lock. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência. Deixe seu comentário, seu like se você curtiu esse vídeo. Me diga o que você achou do The Crew, o que você espera de um jogo de corrida. Eu quero saber, ok? Mais uma vez, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo.